Olá, meus irmãos, eu sou o PH Pereira, do canal Mergulhando nas Escrituras. Hoje daremos sequência à nossa exposição acerca do Evangelho segundo Mateus, capítulo 24. No último vídeo, nós verificamos que Jesus tinha em mente os seus destinatários originais, a nação israelita. E, portanto, todo o confronto entre Jesus e os fariseus e os escribas, Jesus tinha essa intenção de mostrar que o juízo de Deus sobre Israel seria iminente, vindouro e de forma muito rápida. Nós percebemos isso e fizemos algumas correlações de textos. Eu chamei a atenção também dos senhores para o capítulo 24, de não nos apegarmos somente no capítulo e termos uma interpretação imediata. Nós devemos sempre de recorrer ao contexto, e o que nós entendemos à luz do contexto de Mateus 24 foi Mateus 23, onde Jesus já vinha fazendo advertências e sérios julgamentos acerca da nação de Israel, representada ali pela elite religiosa, entre eles fariseus e saduceus. No capítulo 24, agora, fará todo sentido. Veja bem, no verso 1, diz assim: E quando Jesus ia saindo do templo, ora, ele estava no templo. Mas que templo é este? Haviam 3 templos. O primeiro templo foi o templo do rei Salomão, não é? O segundo templo foi o templo reconstruído por Zorobabel, depois do cativeiro babilônico. E o terceiro e último templo fora o templo reconstruído, reformado por Herodes Magno, ou Herodes o Grande, por volta ali do ano 37 a.C. Portanto, quando Jesus sai do templo, ele olha para o templo, ele está se referindo exatamente ao terceiro templo, ao templo de Herodes Magno. Neste tempo, o sacerdócio já estava prostituído, já estava barateado. A casa de Deus já estava bagunçada. Em outra ocasião, Jesus coloca os cambistas, os ladrões, para correr do próprio templo, né? E Jesus, saindo do templo, note que no verso anterior ele confronta os fariseus e os escribas e proclama uma série de ais que a deveriam sobre eles, que viriam até ele, né? Até eles. No verso 38, ainda do capítulo 23, Jesus disse que a casa ficaria deserta. A casa é uma referência à nação de Israel como um todo, mas a casa também, em especial, refere-se ao templo judaico, que ficaria deserta. Quando ficaria deserta, é isso que veremos mais adiante. Observe o capítulo 24, verso 1. Quando Jesus saía do templo, agora você sabe, o templo judaico, reconstruído, o terceiro templo de Herodes Magno, ou Herodes o Grande. Ele saía do templo e aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Os discípulos mostram para Jesus a estrutura do templo, uma coisa fenomenal. No verso de número 2, Jesus disse: Não vedes tudo isto? O que seria não vedes tudo isso? A estrutura do templo que os discípulos lhe mostraram. Em verdade vos digo. Percebe o pronome que Jesus usa referente na segunda pessoa do plural. Vos digo. Ele está referindo-se especificamente aos judeus, tendo em mente aqui também os apóstolos. Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Jesus está falando de um julgamento que traria destruição não apenas para Jerusalém, mas também, em especial, para o próprio templo judaico. Não ficaria aqui sobre pedra que não seja derribada. Observe no verso de número 2 ainda, que quando Jesus disse que não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derribada, Jesus está afirmando mais uma vez a veracidade das palavras anteriores. Ou seja, todo o juízo que ele prometeu no capítulo 23 de Mateus, os discípulos, quando mostraram a estrutura do templo, eles estavam mais ou menos querendo dizer assim para Jesus: Jesus, será que a sua predição está correta? Ou melhor, será que ela se refere exatamente a isto? Será que toda a série de ais e o juízo vindouro, a casa que vai ficar deserta, refere-se exatamente
a isto, olha só a estrutura do templo. Olha que obra fantástica. Será que o Senhor está correto em dizer que é o templo judaico? É por esta razão que Jesus disse: não ficará aqui pedra sobre pedra. Ele havia dito que a casa ficaria deserta. Portanto, o texto continua no verso de número 3, que eu tomei como texto base no primeiro vídeo, não é? O vídeo anterior. Ele se assenta sobre o Monte das Oliveiras, isto é, Jesus, e mais uma vez os discípulos se achegaram em particular e elencam algumas perguntas a Jesus. Dize-nos quando serão essas coisas, é que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Note que Jesus agora vai responder a pergunta dos discípulos, uma pergunta judaica. Porque Jesus disse que o templo viria à ruína. Ele disse que as estruturas seriam abaladas ao ponto de não ficar pedra sobre pedra. Aí os discípulos dizem e perguntam: quando serão estas coisas? Diz para nós, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Note que essa expressão, que eu estou com a versão revista e corrigida em mãos, essa expressão fim do mundo, no texto grego koiné, essa expressão fim do mundo, no texto grego koiné, literalmente não é fim do mundo, mas é fim ou consumação do século. Para nós foi traduzido como fim do mundo, mas no texto grego literalmente é fim ou consumação do século. A palavra grega que aparece no verso de número 3 para fim do mundo não é a palavra grega popular comum, cosmos. Quando recorremos ao texto grego original, que é o idioma original que o Novo Testamento foi escrito, esta palavra cosmos, que é uma palavra grega específica para o mundo, planeta Terra, não refere-se ao mundo. A palavra grega cosmos não aparece no texto grego para mundo. A palavra grega que vai aparecer no texto grego no verso de número 3 para fim do mundo, que a interpretação e a tradução literal no texto grego é consumação do século ou fim do século, a palavra grega é aionos e não cosmos. Cosmos é uma palavra específica grega para o mundo. A palavra aionos é uma palavra grega específica para século. E é isso que faz todo sentido no texto também. Os discípulos não interrogaram Jesus sobre o fim do mundo, mas sobre o fim do século. É a palavra grega aionos e não cosmos. Quando será a consumação do século? Essa expressão, fim do século, consumação do século, é uma expressão pactual referindo-se, portanto, ao fim, ao término da participação e dos privilégios pactuais exclusivistas de Israel e, portanto, o ingresso agora e a abertura dos gentios das bênçãos pactuais. A expressão fim do século ou consumação do século denota exatamente isso. Quando será? Jesus está agora respondendo quando se dará isso, com o fim do templo judaico. Ou seja, haverá o término de privilégios da nação judaica, exclusivista, separatista. E haverá agora o ingresso e a iniciação dos gentios nas bênçãos pactuais de Yahvé também. O templo judaico será destruído. E, portanto, ele será substituído pelo corpo de Jesus, que é o próprio templo. Ele declara isso no Evangelho segundo João, capítulo 2, e os religiosos da época não entenderam que ele iria destruir o templo em 3 dias e o reconstruiria. Eles não entenderam. Será que é o templo judaico? João nos especifica dizendo que o templo referia-se ao corpo de Jesus. Portanto, note, perceba e compreenda que este fim do século, aionos e não cosmos, refere-se ao fim de uma era.
o fim da era judaica e o plano salvífico de Deus alcançando o mundo gentílico. Seria a destruição do templo judaico e agora a iniciação de um novo templo, que seria o corpo de Cristo, formado também pelo corpo de Cristo, que é a igreja, composta de judeus e gentios, homens de todas as línguas, tribos, raças, povos e nações, conforme Apocalipse 5:9. A igreja é esse corpo místico de Cristo, conforme Paulo deixa claro em 1 Coríntios 6, 1 Coríntios 3:16, 1 Coríntios 6:19, 2 Coríntios 6:16 também. A igreja como um todo, a igreja coletivamente, é o corpo de Cristo, logo é o templo do Espírito Santo. Então, os gentios são inclusos neste novo templo, que é o próprio Cristo, que é a igreja também, como sendo o templo do Espírito Santo. Representava o fim do século, na pergunta dos apóstolos, no verso de número 3, representava a iniciação dos gentios nas bênçãos pactuais de Deus. Jesus deixa claro em Mateus, capítulo 21, verso de número 43, que passarei a ler, diz assim: portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado. Ele estava falando mais uma vez com a nação judaica. O reino de Deus vos será tirado e será dada a uma nação que dê os seus frutos. Aqui a porta da graça, da salvação, abre-se para o mundo gentílico. Portanto, é isso que precisamos entender. Não é o fim do mundo. As respostas e os sinais que Jesus vai elencar no capítulo 24 de Mateus não apontava para um futuro remoto, para um futuro distante. Não. Os sinais que Jesus apresenta e descreve em Mateus 24, como veremos nos vídeos adiante, apontavam para a realidade judaica e para um contexto e um futuro imediato e muito próximo. Pense comigo, se você é um leitor e um ouvinte do primeiro século, um ouvinte original, né? E você ouve expressões dizendo, Jesus dizendo, eis que venho sem demora. Ou os apóstolos escrevendo, a vinda dele está próxima. Consolem porque ele está voltando. Evidentemente, eles não entendiam essa expressão, eis que venho em breve, eis que estou voltando, a minha vida está muito próxima. É evidente que eles não entenderiam como uma expressão que se cumpriria há mais de 2000 anos depois. Ou que se cumpriria 2000 anos depois, né? Melhor dizendo. Eles entenderam perfeitamente que eram expressões que iriam se cumprir naquele contexto do século I. Portanto, não é o fim do mundo que Jesus tem em mente, ou que os apóstolos têm em mente em Mateus 24, verso 3, mas é o fim do século, referindo-se, portanto, a uma era e um século específico que veremos mais adiante. Ok, meus irmãos? Daremos sequência. Abraço.